Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs da nossa sala do discipulado, da nossa escola bíblica da CIB Paudalho. Estamos aqui para estudarmos mais uma lição e nós vamos estudar hoje a lição de número 10 da nossa revista 1 da sala do discipulado, que é Começando a Vida Cristã. Essa é a revista 1 e nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por tema Como Praticar a Comunhão Cristã. Nós estamos estudando nessas últimas 3 lições sobre a igreja e a aula dada pelo nosso irmão Marlos a semana passada foi qual é o meu lugar na igreja local. E hoje nós vamos estudar como praticar a comunhão cristã. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que não se pode praticar a comunhão cristã sem amor, mas não um amor como o mundo conhece, um amor como nós conhecemos da parte de Deus, o amor ágape. É o amor pelo qual Deus nos ama e pelo qual Deus nos capacita também a amarmos. E nós queremos deixar já nesse início da lição o texto para a nossa reflexão, que é o Guarde no Coração, o texto que está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então é impossível nós vivermos esta comunhão, praticar esta comunhão cristã sem o amor. E aí vem a pergunta, o que é então, o que é que significa então essa palavra comunhão? Do grego, koinonia, que significa comunhão. O que é que essa palavra ela traz como ideia para a gente refletir? É que a comunhão, ela parte daquilo que é comum, certo? Então, comunhão é você usufruir, é você compartilhar, dividir com os demais aquilo que é comum a todos. Então é por isso que a Bíblia nos diz, por exemplo, lá no texto de Romanos, que nós precisamos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Então tudo é compartilhado, é como uma verdadeira família, né? O que é bom para um é bom para todos, o que não é bom para um também não é bom para todos. E assim nós vamos vivendo, certo? Então comunhão é compartilhar tudo. Isso nos faz refletir o que é que nós temos em comum. O que nós temos em comum é o mesmo Deus, o seu Filho Jesus Cristo, a palavra de Deus, nós oramos juntos, nós refletimos na palavra juntos, temos momentos de adoração e louvor juntos. Além do que, a própria igreja também tem um ambiente, né, uma sede que Deus nos proporcionou, que ali também nós compartilhamos. A igreja não é de ninguém, mas a igreja é algo comum, é algo de toda a comunidade. Então tudo isto proporciona a nossa comunhão, certo? Tudo isto é a favor da nossa comunhão, de que nós vivamos realmente a plenitude daquilo que nos é comum, daquilo que é compartilhado. E daí, dessa ideia de comunhão, vem também a ideia de unidade. Aí é o que nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, que nos diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. É a ideia de unidade que Jesus traz, dizendo assim: Pai, como eu e tu somos um, que eles, meus discípulos, a igreja, também sejam comigo e contigo um só. Então é a ideia de unidade que Jesus traz. Se estamos em Cristo, nós vamos ter tudo em comum e nós vamos viver também em unidade. E por isso aí surge então uma nova expressão que é comunidade. Comunidade é isso, é você ter tudo em comum, mas viver essa proposta dessa união que nós só podemos ter em Cristo Jesus. Aliás, é uma união muito estável, mais estável do que qualquer outro tipo de união, porque essa reunião da igreja com Cristo é uma união salvífica, é uma união eterna, é uma união que perdura por toda a eternidade. Então, somente vivendo o amor é que nós vamos viver a verdadeira comunhão, compartilhar todas as coisas, sejam momentos de tristeza ou momentos de alegria, e assim, através daquilo que nós encontramos na palavra, das nossas orações, dos nossos momentos de culto, nós vamos viver também em unidade, como uma verdadeira comunidade, tendo aquilo que é comum, mas também vivendo em unidade em Cristo Jesus. Então, nesta comunhão e nesta unidade, nós temos aquilo que a lição apresenta como sendo as nossas mutualidades. O que é mutualidade? É aquilo que nos é mútuo, é aquilo que eu faço em prol do outro, mas é aquilo também que eu recebo da outra pessoa. Então, é uma coisa que nós trocamos, né? Mutualidade é isso. Mutualidade é a prática do que é mútuo. Esse sufixo que tem aí no final, né? Mutualidade. Então, esse sufixo final, ele dá uma ideia de prática, de coisa que se pratica. Então, mutualidade é a prática do que é mútuo. O que é mútuo? Mútuo é algo que é recíproco. O que se dá e o que se espera receber. O que se recebe e o que se deve dar. Então, isso é mutualidade. E é claro
que é aquilo que nós temos como sendo mútuo ou recíproco de um para com o outro, entre os crentes, precisam ser coisas sublimes, coisas que são do céu e não simplesmente as coisas que são aqui da terra. Então, eu vou destacar algumas mutualidades que a lição destaca aqui. A primeira mutualidade é: amai-vos uns aos outros. Olha aí, a primeira coisa que nós devemos ter de uns para com os outros é o amor. E aqui nós temos o texto que a lição apresenta, que é o texto, guarde no coração também, do início da lição. Amados, amemo-nos uns aos outros. Então, isso é o que encontramos, né, da parte de João, quando está escrevendo a sua primeira epístola, que nós precisamos amar uns aos outros. Então, é reciprocidade no amor, mutualidade no amor. Eu amo e também sou amado. Aliás, o amor não causa medo, o amor não causa inveja, o amor não causa soberba, o amor não causa o querer o mal do outro, né? Então, o amor realmente ele faz toda a diferença. E aí, todo discípulo de Jesus é conhecido pelo amor, pela forma como eles amam-se uns aos outros, pela forma como esse amor ele acontece nessa mutualidade. A gente vai ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 13, e o verso 35, quando Jesus ele diz assim, olha: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos conhecidos que somos discípulos de Jesus, não é simplesmente pelo fato porque somos altos conhecedores da palavra, porque simplesmente somos muito atuantes na igreja, porque as pessoas nos conhecem como aquele irmão ou aquela irmã que vive em santidade. Não, mas nós somos conhecidos principalmente porque somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros, porque Jesus foi um exemplo de amor. E a Bíblia nos diz que Deus, ele é amor, certo? Então, o amor precisa ser mútuo, de uns para com os outros. A outra mutualidade que nós encontramos aqui na lição é o sujeitar-se um ao outro. O amor, ele deve ser um amor não querendo dominar, não é? Porque quando um quer dominar sobre o outro, não há amor aí. Para se viver o verdadeiro amor tem que se haver sujeição. Então, um se sujeitando ao outro, nesse respeito mútuo que nós temos um pelo outro. Então, diz assim o texto de Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha aí, não é uma sujeição com alguém que está se colocando ali para ser escravizado, para ser humilhado pelo outro, para ser pisado pelo outro, não. Essa sujeição está falando aqui no temor de Cristo. Então, eu me coloco à disposição do outro, sujeitando-me ao outro, dando aquela ideia de dar as costas, para que o outro suba em cima, a fim de ter um apoio, a fim de se sustentar, de ter um sustentar com apoio, certo? Então, a ideia de se sujeitar é nesse sentido. Então, você se baixa e o outro sobe em cima de suas costas para ter um apoio ali, não é um calço, para, de repente, sei lá, subir um muro, passar para o outro lado, né? Então, a ideia é essa, certo? Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso precisa acontecer no temor de Cristo, de acordo com a sua palavra. Se não for no temor de Cristo, pela sua palavra, o que vai haver aí é uma escravização, é uma diminuição das pessoas a um nível mais baixo, um prevalecendo sobre o outro. E não é isso que a Bíblia quer. Por isso, essa sujeição tem que ser no temor de Cristo. Mas também não pode haver esta comunhão, não pode haver sem amor, não pode haver sem sujeição, querendo um ao outro servir, se não houver perdão. Porque nos relacionamentos vão surgir as questões. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos, nós pensamos diferente. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Um gosta de um jeito, o outro gosta de outro. Desde que isso não infrinja a palavra. Mas mesmo assim, nós não vamos deixar de fazer o mal que não queremos fazer. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, dizendo o seguinte: o bem que eu queria fazer não faço, mas o mal que eu não queria fazer eu já o pratiquei. Então, muitas vezes queremos fazer o bem e nem conseguimos fazer, e até conseguimos fazer o mal, coisa que não queríamos fazer. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Então, tem que haver o perdão. Sem perdão, não há como nós vivermos essa plenitude desta comunhão, não. Certo? Qualquer relacionamento onde não haja perdão ali, não pode haver também amor, e esse relacionamento ele vai se romper, perdendo então essa unidade que a gente já viu, né? Aquilo que é comum, que leva a uma unidade do corpo de Cristo. Então perde-se essa unidade por falta de perdão e perde-se também a comunhão. Então quando se quebra esse elo aí, realmente fica difícil. Então só existe benignidade e compassividade, ação benigna e compassiva, de amor, onde há perdão. Sem perdão não tem como haver isso. A quarta mutualidade, além de amor, além da sujeição que devemos ter uns aos outros, colocando-nos como servos, além do perdão, é que nós precisamos nos colocar à disposição do outro para ajudar mesmo.
é levar as cargas um dos outros, vai dizer a lição. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, um texto muito conhecido, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos cristãos, isso dá uma ideia de que nós somos parecidos com Cristo, né? Precisamos realmente buscar proceder como Jesus procede, então nós vamos também levar a carga uns dos outros. Vamos procurar aliviar as pessoas. Então o cristão, ele tenta aliviar o outro, ajudar, e não ser um peso na vida do outro, certo? Então levar as cargas um dos outros, compartilhar, um ajudando o outro. A oração também deve ser mútua. É a outra mutualidade que nós observamos, aquilo que deve ser recíproco. Aliás, eu tenho compartilhado com a igreja que a oração que faz efeito, a oração poderosa, é aquela oração que nós fazemos uns pelos outros. Então o texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer: orais uns pelos outros para seres curados. Se nós queremos a resposta da nossa oração, precisamos orar uns pelos outros. Eu já vi pessoas orarem de forma egoísta. E pode existir oração egoísta? Pode existir. Se a pessoa só ora por si mesma, pela sua família, pelo que ela quer, não consegue orar pela família dos outros, pelo filho dos outros, pelo marido ou a esposa do outro, pelo emprego do outro, para que o outro receba bênção, para que o outro seja curado, só consegue orar por si mesmo. É uma oração egoísta. Essa oração não tem efeito. A oração que tem efeito é a oração que nós fazemos uns pelos outros. Eu oro por mim, mas oro também pelas outras pessoas. As necessidades, elas não são somente minhas. Eu não posso ter uma visão egoísta de mundo, mas eu preciso ter uma visão ampla. E é essa visão egoísta que impede que as pessoas elas vivam essa reciprocidade que o reino de Deus ele propõe. A reciprocidade do amor, a reciprocidade do sujeitar-se um ao outro, estar pronto para servir um ao outro, colocando-se um ao lado do outro como servo, a reciprocidade do perdão, a reciprocidade de você ajudar o outro, levando uma carga do outro, ajudando aí, dividindo esse peso, e a reciprocidade da oração. Então, essa visão de mundo egoísta impede que as pessoas vivam esta comunhão, viver aquilo que lhes é comum, viver essas bênçãos que são bênçãos do reino para nós. Então, impede que se viva essa comunhão. E quando essa visão egoísta ela se instaura, não se vive essa comunhão e perde-se também aquilo que nós já vimos, que é o conceito de comunidade, aquilo que nos é comum e que nos faz viver em unidade. Então, quando se perde essa unidade, se deixa de ser corpo de Cristo, perde-se essa comunhão. E tudo isso acontece por causa da visão egoísta de cada um. Lembrando, meus irmãos, que o pecado é isso. O pecado é uma visão egoísta de mundo. É o que eu quero comer, é o que eu quero beber, é o prazer que eu quero sentir e pronto. Não deve satisfação às outras pessoas, não deve satisfação a ninguém, não deve satisfação a Deus nem a sua palavra. Eu vou viver da forma que eu quero. Então isso quebra realmente o vínculo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o corpo de Cristo que é a igreja. Então, nós temos outras mutualidades, sim. Nós temos muitas outras coisas que Deus nos proporciona que nós precisamos viver juntos. A adoração, por exemplo. Nós precisamos adorar juntos. Foi esse tema que o nosso irmão Marlos tratou na lição anterior. Você precisa estar servindo na sua comunidade. Então existem muitas outras mutualidades ali que nós precisamos viver juntos nessa comunhão que nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então hoje, na lição, o que quisemos destacar foi o seguinte: o crente precisa viver a comunhão cristã, o amor, a ajuda mútua, o perdão. Você precisa sentir o que se está passando na vida do outro. Às vezes a gente não tem nem noção, então você precisa estar atento a isso e orar uns pelos outros. Então que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar para sairmos desse momento de pandemia e quem sabe mais na frente nós estarmos juntos novamente na Escola Bíblica Dominical de forma presencial na igreja, ok? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este momento, te apresentamos, ó Deus, a nossa sala do discipulado, os irmãos. Ó Senhor, fazei com que vivamos plenamente em Teu Filho Jesus Cristo essa comunhão que nos é proposta. E não venhamos, ó Deus, a permitir que o pecado ou qualquer outra situação, Senhor Deus, venha fazer com que essa unidade ela se rompa e nós venhamos a deixar de viver esta tão preciosa comunhão. Assim nós te oramos, pedindo as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos da sala do discipulado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos.